Reflexo da moda. Títulos. Em 1830 ficou marcada a derrota definitiva de Napoleão, o Congresso de Viena e as várias restaurações monárquicas que dele adivinham. Assim sendo, existe um anseio pela volta à ordem, e essa década adotaram um perfil mais romântico, com saias mais amplas e grandes mangas volumosas. Apesar de o comprimento das saias ainda ser ligeiramente mais curto, na década de 40 a tendência continua romântica. Apesar de as saias continuarem amplas, estas tomam a forma de um sino ou uma flor invertida com a ajuda de uma crinolina. A cintura feminina, que anteriormente não era exaltada, passa a ser muito acentuada. Desde a década de 50 até meados da década de 60, as crinolinas foram utilizadas, o que fez com que as saias mantivessem o mesmo formato, com algumas alterações ao longo dos anos, como por exemplo, nos anos 50 ainda mantinham-se as mangas volumosas, mas no início dos anos 60 as mangas passaram a ser mais estreitas e ainda a meio dos anos 60 adicionou-se à saia uma cauda. Nas décadas de 70 e 80 as crinolinas caíram em descrédito dada a derrota de Napoleão III. Assim sendo, a Terceira República adota o estilo princesa, que substituiu as crinolinas por tumores, também conhecidas por anniquinhas, que armavam somente a parte de trás da saia. Já na década de 90 a moda reviveu as tendências românticas da década de 30 e a moda do século XIX, e nada se alterou até o final da Primeira Guerra Mundial. Com a entrada do século XX, o estilista Paul Poirier aboliu a utilização de espartilho. Com a guerra, as mulheres precisam de roupas mais práticas. Assim sendo, passam a utilizar saias até o tornozelo e botas de cano alto. Até 1914 a moda não alterou-se. No entanto, com o término da Primeira Guerra Mundial e tudo o que esta englobava, surge primeiro o sutiã criado por Mary Fields. Na década de 20, a roupa já estava livre dos espartilhos do século XIX. As saias já mostram mais pernas e colo. Os vestidos eram tubulares, leves e elegantes, com o braço e costas à mostra, e o tecido predominante era a seda. O chapéu nas décadas de 30 e 40, após os loucos anos 20, encontra-se uma crise dada ao crash da Bolsa de Nova York, iniciando a ditadura na Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, União Soviética e no Brasil. A moda vê uma regressão. Os vestidos voltam a ser até os calcanhares, os decotes diminuem e os sapatos passam a ser quase botinhas de 1900. Com a Segunda Guerra Mundial, o guarda-roupa tanto masculino como feminino passam a ter formas e cores militares. Os ombros agigantam, a cintura estreita-se e as cores tendem para o sépia, verde musgo e bege. Na década de 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos a proclamarem-se os líderes incontestáveis do mundo, a moda feminina passa a ter saias amplas, em godé, guarda-chuva ou baloné, o que faz com que a população reviva um pouco a época da crinolina. Os vestidos eram brilhantes e encorpados, como o taffetá e o sting passam a ser utilizados com crepe de seda, o tulle e o jersey. O bolarinho volta a ser usado bem como o redingote. A década de 60 ficou marcada pelos usos dos escarpins, algumas vezes com salto carretel e o tubinho, também denominado como vestido justo, de corte reto, legado clássico de Coco Chanel, comprimento até os joelhos. Por sua vez, na década de 70 deixou-se de lado o rebelde e o revolucionário para dar lugar ao hippie. Estes utilizavam roupas de cores alegres e estampas floridas, demonstrando sensibilidade, romantismo, descontração e bom humor, como também a liberdade. Houveram dois períodos fashion. Até metade da década, o exagero dos anos anteriores ainda influenciou as tendências, com a criação dos jeans coloridos e as blusas segunda pele, que colocava a lingerie em evidência. E na outra metade, a moda centrou-se na cultura rock, com o estilo despojado e calças e calções largos e camisas xadrez. No início do século XXI, a moda parece marcada por duas grandes máximas: nada se cria, tudo se copia, e ainda, a moda vai e vem. E dentro do paradigma estético adotado, a tendência à customização e à reciclagem dos materiais, buscando desenvolvimento sustentável, também vem crescendo no campo da moda. Apesar desta nova preocupação no dia a dia, para as atividades do cotidiano não se notam sensíveis diferentes em relação ao revival efetuado pelas duas décadas anteriores. Entretanto, entre o último ano da primeira década do século e o primeiro da próxima década, há uma forte tendência na retomada da utilização da androginia, que sempre esteve presente na moda, porém, ao invés de anular os limites entre géneros e ideia, a ideia agora é demonstrar que também é possível manter uma identidade de género, mesmo que se absorva atitudes ou consuma produtos normalmente associados a outro género. Assim sendo, podemos concluir que a moda alterou-se inúmeras vezes ao longo dos séculos,
não só por uma questão de estética, mas também por uma questão de conforto, de ideias que uma sociedade tem em determinada altura e acaba por expressar isso através da moda. A moda passou a ser um meio indispensável para a sociedade atual, uma forma de marcarmos a nossa posição perante a sociedade, expressarmos-nos enquanto indivíduos.